Okay, let's go. Beleza, vamos continuar aqui com nossa aula de padrões, né? Eu vou trazer nesse vídeo padrões sobre os padrões criacionais, tá? Então, a gente vai começar com um singleton. E o singleton nada mais é que permitir um ponto único global de acesso. Então, toda vez que a gente precisar acessar uma instância, né, de uma classe, a gente não vai ficar criando ela novamente. A gente vai usar uma já existente e não vai haver criação de novas, tá? Então, a gente está limitando a criação de objetos a apenas um objeto. Tá, mas se classe é uma forma, né, para poder criar várias cópias dela, por que a gente faria só para um? Imagine que a gente está fazendo um projeto para uma biblioteca, por exemplo, ou para uma universidade também. É um projeto específico. E a gente precisa de um objeto chamado universidade, um objeto chamado biblioteca, tá? Ou um objeto, em alguns casos, administrador, que só vai precisar ter um objeto daquela classe, tá? Então não vai ser uma classe que a gente vai precisar ter vários objetos, apenas um. Então sempre que a gente precisar ter apenas um objeto para fazer uma representação dessa abstração que a gente estiver fazendo, a gente utiliza esse padrão singleton, tá? Então, na prática, ele não vai permitir a instanciação de objetos fora da classe. Na verdade, todo padrão criacional, né, a ideia dele é a gente criar instâncias, mas não de maneira direta, como a gente faz de maneira comum no Python. Tá? Então, a gente sempre vai estar associando essa instanciação a uma chamada de uma classe e ela sim vai estar fazendo essa instanciação para a gente. Beleza? Então, o construtor nesse caso é privado e o método getInstance, né, que é um método muito conhecido no singleton, ele vai criar uma instância caso o atributo do objeto seja nulo e vai retornar. Se não, ele só vai retornar, beleza? A gente vai visualizar isso melhor em Python, mas aqui a gente tem só uma representação, né, através do UML de como é que o singleton funciona. Então ele tem um getInstance que ele vai estar retornando essa própria classe, né? E a gente pode, através dessa própria classe, acessar o atributo instance para verificar se existe um objeto do singleton ou não. Vamos visualizar isso em Python, que fica bem melhor de entender. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma classe chamada biblioteca. E aí eu tenho uma instância dessa classe, tá? Coloco o underline que eu falei para vocês em aulas passadas, né? Para representar que é um atributo privado, né? Nesse caso. E aí vai começar como none, ou seja, como nulo em Python, né? E a gente vai ter um método aqui que é um método que seria um método da classe, né? Então, nesse caso aqui ele está recebendo como parâmetro a própria biblioteca, mas eu poderia remover aqui e chamar o decorador class method, tá? O que é que esse class method faz? Ele só faz modificar o comportamento desse método aqui, tá? Então ele faz fazer enxergar, né, que esse método é um método da classe e não de uma instância específica, tá? Então, através da classe, a gente consegue acessar esse método. E quando a gente acessa esse método, ele faz uma verificação, né, se já existe um objeto do tipo biblioteca registrado em instância. Então, se já existe um objeto do tipo biblioteca em instância, ele vai simplesmente retornar já essa instância para a gente, tá? Esse objeto para a gente. Se não, ele vai criar um objeto do tipo biblioteca. Então veja que a instanciação de objetos acontece dentro da própria classe, tá? Então ele vai estar instanciando aqui essa biblioteca para a gente e vai estar registrando dentro de instância, dentro do atributo da classe biblioteca, né, chamado instância, ele vai estar registrando aqui esse objeto. Então ele vai registrar aqui e aí quando for chamado novamente, né, já vai existir essa instância, esse objeto, e ele vai simplesmente retornar ele. Se não, ele vai fazer essa criação, tá? E para a gente ter só um adicional aqui, eu criei esse método init para a gente poder inicializar com livros disponíveis aqui também uma lista, tá? Mas como é que funciona isso na prática? Veja que aqui eu estou para fazer a iniciação, né, a instanciação, na verdade, desse objeto, a criação desse objeto, eu não simplesmente chamo a biblioteca, como está aqui em cima, tá? Eu não faço essa chamada. Nos padrões criacionais a gente não faz isso, a gente utiliza de uma classe para essa classe poder fazer essa instanciação. Então a gente simplesmente chama a classe biblioteca.getInstance e ele vai fazer essa chamada.
tá? Então, na primeira vez que eu estiver criando um objeto, ele vai estar registrando, entrando aqui nesse if, criando esse objeto e registrando dentro de instância, tá? Na segunda vez que eu chamar esse objeto, verifique que ele já vai ter, instância já vai ter um valor dentro dele, tá? Diferente de nada. Já vai ter um valor aqui. Então, ele simplesmente vai retornar para a gente esse próprio valor, esse objeto. E aí, isso permite que, se eu chamar várias vezes getInstance, ele vai sempre retornar o mesmo objeto, a mesma coisa. E para a gente provar isso, a gente utiliza só o biblioteca 1, esse biblioteca 2, e se aí retornar true, a gente comprova aqui que isso é verdade, tá? Então aqui tem true. Veja, mais uma vez, que se eu criasse uma biblioteca simplesmente chamando dessa forma, o Python realmente ia criar uma instância para cada chamada dessa, né? Ele ia realmente criar um objeto para cada instanciação, na verdade. Então, eu realmente ia ter valores diferentes, tá? Então, se eu fizesse uma comparação aqui, um print bib esse bib2, ele vai dar false em cima e true embaixo, né? False e true, tá vendo? Porque a gente não pode fazer essa instanciação aqui de maneira direta. Quem faz isso, quem é responsável por isso, é a própria classe biblioteca. Beleza? Então é assim que funciona o singleton. Vamos para o próximo padrão. Então o próximo padrão é o padrão factory, né? Então, o padrão factory ele vai estar responsável por delegar a criação de vários tipos de objetos para uma fábrica. Então, quem vai criar os objetos vai ser uma fábrica, tá? Simples assim. Então, na prática, como é que funciona, né? Para cada classe produto, a gente vai visualizar isso direitinho, tá? Aqui, na verdade, pronto. Para cada classe produto, a gente vai ter uma fábrica concreta, tá? Então, a gente vai ter uma classe abstrata, que ela vai ser o creator, tá? O genérico, que terá um método de criação. Tá? Então, como é uma classe abstrata, então o método também é abstrato. Isso quer dizer que a gente vai ter uma classe concreta que vai implementar esse método que é abstrato. A gente vai visualizar isso no Python também. Tá? Então, vai ficar a cargo, né, dessas classes concretas, o creator concrete, né, implementar esse método, que irá instanciar o objeto da classe produto. Como tem uma questão de hierarquia, é possível a gente instanciar um objeto, né, de um produto usando a fábrica diretamente, tá bom? E aí na aplicação mesmo só será instanciado as fábricas. E aí elas chamam métodos que implementam os produtos. Pode usar um hashmap, né, para implementar recebendo como parâmetro em um método o produto desejado também. Vamos visualizar isso novamente em Python. Abrindo o arquivo aqui, factory, você vai ver que já dá para verificar uma desvantagem, né, nesse padrão. Que a gente tem muitas classes. Né? Então, para a gente trabalhar com ele, a gente sempre vai ter uma classe a mais, na verdade, para cada classe que a gente quiser representar dentro da fábrica. Tá? Então, um caso aqui, né? Suponha que estamos desenvolvendo um jogo e precisamos criar personagens. Teremos diferentes tipos de personagens, como heróis e vilões, cada um com suas características específicas. Vamos aplicar o padrão Factory para criar esses personagens, tá? Então, personagens têm características em comum, né? Mas cada personagem, ele vai ter características específicas, beleza? Então, primeiro a gente vai ter uma classe abstrata representando o personagem, né? Verifique que ele tem um método aqui chamado mostrar, mas ele não implementa esse método, tá? Então, o responsável por implementar esse método é justamente as classes concretas, tá? O que é que a classe concreta faz? Ela vai simplesmente herdar, né, as informações de personagem. Então, vai ter essa questão de herança aqui, né, que ele vem como um parâmetro da nossa classe. Já comentei com você sobre isso também. E aí verifique que os dois têm o mesmo método, mostrar, porque é justamente o método que eles precisam implementar de personagem. Tá? Então, ele implementa aqui, se for o personagem do tipo herói, ele vai retornar herói e o nome do herói. E se for um personagem do tipo vilão, ele vai retornar vilão e o nome do vilão, tá? E aí tem uma classe abstrata representando essa fábrica de personagens, que vai ter um método chamado criar personagem. E aí para cada fábrica concreta, né, a gente vai ter de implementar esse método criar personagem. Então veja aqui para a fábrica de herói, a gente vai implementar a criar um personagem e vai retornar justamente esse herói, tá? Esse objeto herói.
Para o vilão, a mesma coisa. Quando a gente for chamar o método criar personagem, né, da minha fábrica vilão, a gente vai retornar um vilão, tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Então, aplicação aqui, né, do padrão fábrica. A gente vai chamar a fábrica herói, tá? Vai criar um objeto fábrica herói, qualquer nome que seja, e vai estar chamando essa fábrica herói, tá? Essa fábrica herói, ela vai estar herdando, né, os dados de fábrica personagem, por isso que ela está implementando o criar personagem. Então, ela automaticamente vai criar esse personagem e vai retornar para a gente esse herói, tá? Então, eu criei a partir da fábrica herói. E o meu herói é a fábrica herói, tá? Essa fábrica. E a gente vai criar esse personagem dessa fábrica. Então, veja, primeiro eu estou criando um objeto para a fábrica. Então, a fábrica é uma coisa diferente do objeto que vai ser criado através dessa fábrica. Tá? Então, primeiro eu estou instanciando aqui a fábrica, criando um objeto do tipo fábrica de heróis. Então, a fábrica de heróis eu posso criar vários heróis. Concorda comigo? Fábrica de vilões eu posso criar vários vilões. Tá? A fábrica ela vai criar vários produtos, né, semelhantes, diferentes, mas a gente tem então duas fábricas diferentes concretas que vai estar fabricando cada um tipo de personagem específico. Então a fábrica herói, a gente tem esse objeto chamado fábrica, né, que é a fábrica de herói, e através da fábrica a gente vai criar o personagem. Então veja que a gente está instanciando direto apenas a fábrica, tá? Mas o herói, né, que na verdade é o sujeito em específico, a gente vai estar criando através da fábrica e aí ele não faz essa criação aqui, nessa instanciação direta. Ele chama o criar personagem, então fábrica herói ele vai chamar o criar personagem e a gente vai estar passando o nome do personagem como parâmetro. E aí ele vai retornar para a gente esse herói, tá bom? Que no caso seria esse objeto aqui, né? Esse objeto herói. Ele vai retornar pra gente. Então a gente tem um herói com o nome Superman. E a gente vai ter o vilão a mesma coisa, a gente vai criar um objeto do tipo fábrica vilão e ele vai estar criando, né, um vilão a partir do momento que eu chamo o método criar personagem dessa fábrica de vilão. Passo o Coringa como parâmetro e aí se eu clicar aqui em mostrar, né, pedir para ele exibir pra gente mostrar o herói e o vilão, vocês vão ver que vai ter aqui Superman e Coringa, tá? Vamos visualizar agora o terceiro e último padrão, que é o padrão Builder. E como é que ele funciona, né? Se a gente visualizar aqui essa imagem, a gente vai perceber que é uma sequência de etapas, né? Uma sequência de processos. Então a gente começa com um quadradinho, na verdade a gente começa como uma circunferência, né? Uma bolinha. Essa bolinha ela passa pela primeira etapa, então tornando-se um cubo, né? Esse cubo passa por uma segunda fase, recebendo braços, né? E a terceira etapa a gente tem pernas e uma cabeça, tá? A gente consegue visualizar melhor aqui na parte de cima. Então você percebe que é um processo de construção, né? A gente vai colocando elementos e montando isso. Isso é o Builder, tá? Então é criar tipos complexos passo a passo. O Builder ele é sensacional para criar objetos complexos por partes, tá? Vamos pensar no exemplo de um carro, né? Cheio de opcionais. Então, na hora de você comprar um carro, você pode escolher algumas opções, né? Adicionar alguns elementos e aí você vai obter o carro ali do jeito que você quis, tá? Então, existe uma chamada encadeada dos métodos no estilo do padrão, né? Builder, que vai facilitar a configuração seletiva dessas opções do carro, tá? Então, na prática, a gente vai ter uma classe Director, tá? Que o usuário ele vai ter acesso. Essa classe ele vai fazer as conexões do Builder, tá? Montando esse carro. Então, a classe Produto, nesse caso o Builder, né? Ele tá com uma interface, ele vai ser implementado a partir do Concrete Builder e ele vai ter como atributo o produto. Tá? E aí, para definir esses opcionais, a gente vai ver métodos que vai definir cada parte, que irá setar os métodos do atributo produto. E aí, o método build, né? Ele em produto builder, ele vai retornar esse produto para a gente. Mais uma vez, vamos visualizar isso em Python, que facilita bastante. E vamos lá, builder.
Perceba, né? Tem mais uma desvantagem, quantidade, mas aqui a gente tem bastantes opcionais. Mas vamos lá. Então, primeiro a gente tem uma classe motor, uma classe transmissão e uma classe cor. Verifique que para cada opcional aqui a gente tem uma classe separada, tá? Todas são inicializadas, quando são inicializadas, recebe um tipo aqui, tá? Então o motor ele recebe um tipo, a transmissão recebe um tipo e cor recebe a cor, tá? E a gente vai ter a nossa classe carro, que seria o nosso produto, né? Então, a nossa classe carro ela vai ter um motor, ela vai ter uma transmissão e ela vai ter uma cor também, beleza? E vai ter o builder, né, desse produto. O que está acontecendo aqui? Você verifica que ele vai ter um método para cada opcional, tá? Então, ele vai ter um método para poder definir o tipo de motor, para definir a transmissão e para definir essa cor. Além do build, né, final, que ele vai estar retornando aí para a gente, por fim, esse objeto do carro, tá? E aí, o que ele está fazendo aqui na prática? Quando a gente pedir para ele definir o motor, na verdade, verifique o seguinte antes, né? Carro, ele tem todos esses parâmetros. O carro builder, ele vai ter como um parâmetro desse objeto, parâmetro não, desculpa, ele vai ter como um atributo desse objeto uma instância desse carro, tá? Um objeto desse tipo carro, que tem o motor, a transmissão e a cor. Então a gente vai ter o carro, né, que é todo produto, todo carro builder vai ter um carro. A única diferença é que esse carro, para cada objeto, ele pode ter opcionais diferentes. Então, o carro pode ter uma cor diferente e quando eu criar outro carro, ele ser outro carro pode ter uma outra cor diferente, tá? Distinta dessa cor do primeiro carro. Então, quando a gente vai definir o motor, ele vai entrar no carro, tá? No self carro, ou seja, no objeto carro que está cadastrado aqui no nosso objeto, e vai acessar a opção motor, e ele vai estar fazendo uma instância aqui, né, do motor, enviando qual é o tipo do motor que ele quer. Mesma coisa para transmissão, mesma coisa para cor. E o builder, por fim, ele vai fazer uma verificação, né, se todos os opcionais foram preenchidos. E aí, se não foram preenchidos, né, se todos os opcionais eles não foram preenchidos, ele vai dizer que o carro não pode ser construído. Mas se sim, né, se todos os opcionais foram inseridos no nosso carro, então a gente vai ter um carro construído e a gente vai conseguir retornar esse carro construído. Verificando o exemplo, né? Então, primeiro a gente vai criar um carro builder, ou seja, um construtor de carros, um criador de carros, uma classe normal chamada criador de carros. E aí, cada vez que a gente quiser criar um carro diferente, a gente vai chamar esse criador de carros e aí chamar os métodos que definem os opcionais desse carro, enviando como parâmetro o desejo do usuário, né? Então, definir o motor, ele vai definir como 1.0. Definir transmissão, manual. Definir cor, branco. E por fim, ele chamou o build, que é justamente para poder retornar esse carro, né, essa instância do carro para C1. Mesma coisa com C2, né? Ele define o motor para 2.0, transmissão automática, cor preta, por fim o build e carrega em C2 esse objeto, tá? Mais uma vez, relembrando, perceba que no padrão criacional a gente não faz instanciação direta na nossa main, tá? Isso para poder proteger a forma com que é instanciada os nossos objetos. Nesse caso, você está vendo que a classe e o código principal estão juntos, tá? Mas quando a gente for trabalhar com mais aprofundado, né, na questão de camadas e tudo mais, a gente vai perceber que essas coisas vão estar separadas. E aí um não pode ter acesso diretamente a, por exemplo, né, a parte principal não pode ter acesso de como a classe é implementada, né? Ele não tem esse acesso, ele não sabe como é que funciona. Então ele precisa lidar da maneira que é documentada. Então a gente utiliza esses padrões para isso, tá? Ele não pode simplesmente vir aqui criar um carro builder ou um carro normal e pronto. Não, ele precisa passar os parâmetros direitinho, da mesma forma com que cada carro ele precisa ter uma variação diferente aí de um desses métodos. Então perceba que a gente vai construindo aos poucos, né? Essa construção vai acontecendo a cada camada. Primeiro ele define o motor, depois ele define a transmissão, depois ele define a cor. E cada um desses pode ter uma característica diferente, beleza? Então se eu pedir para exibir aqui, veja que ele vai apresentar, né, normal. Se eu não colocar um dos passos, tá? Então, só definir o motor e definir a cor e vou enviar.
veja que ele vai dar um erro, tá? Então não pode ser construído sem todas as partes definidas, beleza? Então o builder funciona desse jeito aqui. Então, só recapitulando, né? Os padrões que a gente viu nesse vídeo. O singleton tem a ver com o quê? Com uma única instância e global para todo o sistema. A gente pensa em singleton, pensa em single, tá? Em só. Então, só um objeto. Bom, o factory a gente vai ter uma fábrica para criar objetos do mesmo tipo. Tá? Então a gente vai ter uma fábrica, essa fábrica vai poder replicar essa criação para vários objetos diferentes, como no caso do herói. Né? A gente pode ter vários heróis, a gente pode ter vários vilões, beleza? E o Builder ele é famoso pela característica de ele conseguir ir construindo os processos passo a passo e definindo, né, em cada método ali o que for necessário, né? E de maneira opcional também. Então a pessoa consegue criar objetos, né, completamente diferentes com a chamada do builder. E aí veja que os três instanciam, né, fazem as instâncias dentro das próprias classes. Né? Então o factory faz instanciação dentro da fábrica, né, concreta. O builder ele faz a instanciação dentro do builder concreto também, do produto concreto, e o singleton também, né? Sempre quando ele é chamado essa classe, ele verifica se existe já uma instância criada, senão ele cria. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre os padrões estruturais, tá? Passando um pouquinho pelo adapter, o decorator, beleza? E é isso aí, até a próxima aula.